A igreja que podemos ser é íntegra diante de Deus e essencial à cidade. É gente comum reacendendo o primeiro amor, trocando aparência por verdade, mesa vazia por comunhão viva. Uma igreja que cura, serve e leva esperança, sem buscar status, mas refletindo Cristo em tudo. Um chamado: voltar a Cristo para que o mundo veja Cristo em nós. O que é isso, né? E, inclusive, nós estamos encerrando a série hoje, né? Para quem acompanhou aí, né, durante esse mês, nós percorremos o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, onde nós falamos a respeito da igreja que nós podemos ser, baseada nas igrejas ali da Ásia Menor, né, do Apocalipse, e nós falamos sobre todas as igrejas. E durante 2 meses, então, a gente está trabalhando essa série. E como esse mês, né, é um mês mais comprido, acabou as igrejas do Apocalipse, né? E agora? Né? Mas assim, eu acho que hoje a gente vai conversar aqui sobre uma igreja interessante, que fecha muito bem, né, essa série, a respeito dessa igreja que nós podemos ser. E a gente está falando de integridade e relevância. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, em Atos, capítulo 2, dos versos 37, ou melhor, dos versos 42 ao 47. E vocês vão lembrar, né, da leitura deste texto, é um texto bastante conhecido. Atos capítulo 2, dos versos 42 ao 47, diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos. Senhor, muito obrigado por este culto, obrigado por esta reunião, por essa oportunidade de sermos igreja, ó Deus, juntos aqui, aprendermos sobre o que é ser a igreja que o Senhor espera que sejamos, ó Deus. Que o Senhor nos dê essa graça de fato, ó Deus, de compartilharmos deste trecho da palavra que nos instrui a respeito da igreja verdadeira, das marcas dessa igreja, como essa igreja se comporta, como essa igreja vive e o que acontece numa igreja que vive dessa forma. E nós queremos experimentar isso também, ó Deus, em nossa comunidade, em nossa própria vida também. Nos ajuda, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O ano passado nós tivemos uma série intitulada O Culto Nosso de Cada Dia, onde a gente pôde observar ali, né, que a nossa rotina diária, ela é uma liturgia, é um culto que nós prestamos a Deus, diariamente. E eu gosto dessa ideia porque esse texto aqui apresenta para nós essa característica do diariamente. E eu gostaria, inclusive, de intitular esse sermão de A Igreja Nossa de Cada Dia. Existe o culto nosso de cada dia, mas existe a igreja todo dia. O texto enfatiza essa ideia, no versículo 46 diz que diariamente eles perseveravam. E o texto também diz lá no versículo 47 que dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Então, dia a dia, pessoas eram adicionadas a essa comunidade que se encontrava todo dia. Isso é bastante interessante porque tira de nós, né, alguns paradigmas, porque ainda há quem pense, né, que a igreja acontece aqui no domingo às 19 horas. Né? E eu gostaria de falar sobre igreja, e falar sobre igreja é algo interessante porque a gente leu aqui esse texto,
E aparentemente é lindo falar sobre a igreja. É muito bonito falar sobre a igreja de Jesus, a comunidade das pessoas que creem em Jesus e agora elas vivem juntas. Mas é muito desafiador também quando a gente fala em igreja. Porque aparentemente Deus salva pessoas que são totalmente diferentes e Deus pega essas pessoas e coloca elas no mesmo lugar. E agora Deus então presenteia cada um de nós com a companhia uns dos outros. Isso é bastante desafiador, porque, por um lado, existe algo muito difícil que acontece na vida de muitas pessoas, que é lidar com as decepções e, vamos dizer, as encrencas que esse negócio de ser igreja pode promover. Existem muitas pessoas que se chegaram à nossa comunidade, vieram de outras igrejas, e elas chegam magoadas, chegam ressentidas, chegam feridas, se sentiam usadas, abusadas de alguma forma, sobrecarregadas, foram traídos, enfim, foram cancelados em outras igrejas. E geralmente essas pessoas vêm e elas falam isso, né? Puxa, lá eu me magoei na outra igreja que eu estava. E assim, acho que essa é uma das coisas mais difíceis que tem para a gente lidar. Porque uma coisa é a gente se decepcionar com o nosso patrão, né? Com o nosso chefe lá, com os colegas de trabalho. Uma coisa é a gente se decepcionar lá com os amigos, né? Do trabalho, enfim, que são ímpios, né? Pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que são descrentes, né? Em outros ambientes, até com familiares. A gente lida às vezes com decepções com familiares, mas que não conhecem a Deus. Uma coisa é a gente se decepcionar nesses ambientes, com esse tipo de pessoa. Outra coisa é a gente viver dilemas, dificuldades nessa comunidade aqui chamada igreja. É muito difícil. Mas eu queria também dizer que, por outro lado, estar num ambiente de igreja que é saudável, eu acredito que é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém. Se, por um lado, as demandas relacionais, né, são intensificadas quando a gente está aqui, mas, por outro lado, também, quando a igreja ela é o que ela deveria ser, ela resolve todos os nossos problemas. É uma bênção estar numa comunidade que é saudável. E a igreja ela é única nesse sentido, porque eu vejo aqui na palavra do Senhor, em outros textos, que ela apresenta duas características que faz dela diferente de todas as outras instituições. A primeira delas é que a igreja ela é imparável. E essa é uma palavra bonita para dizer que nós estamos, se você está na igreja, você está participando de um time que é vencedor, um time que vai vencer. Se você participa da igreja, a igreja é imparável. O próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E às vezes a gente faz uma leitura meio errada desse texto, porque a gente acha que a igreja está na defensiva e o inferno está se avançando, né, e está vindo para cima da igreja e a igreja vai resistir. Mas o que Jesus diz é o contrário. É que a igreja vai avançar e que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja vai vencer Satanás, ela vai vencer o inferno. É uma igreja imparável. E daí talvez você está pensando, não, mas eu conheço uma igreja lá que fechou, uma igreja que faliu, né? Mas eu não estou falando dessas igrejas no sentido institucional, estou falando da igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela é imparável. Ninguém detém a igreja. E se você faz parte da igreja, parabéns, você está nesse time aí que é imparável. Agora, existe uma outra característica da igreja, porque a igreja também, ela é insubstituível. E esse é um detalhe aqui importante para a gente pensar. Porque você pode mudar de casa, talvez você até já fez isso várias vezes, né? Mudanças. Né? Você pode decidir mudar de casa, sair da casa que você está e ir para outra. Você pode decidir mudar de emprego. Você pode decidir mudar o curso que você está fazendo. Você pode decidir parar de fazer academia, de fazer crossfit, de fazer... O que mais que tem aí, né?
regime, não, regime pode parar de fazer também? Pode, se quiser pode parar. A gente pode parar de fazer as coisas. Agora, se você parar de participar da igreja, não existe nada que possa substituir ela na sua vida. Muitas coisas a gente pode parar e não vai fazer falta. Muitas coisas a gente pode parar de fazer e substituir por outras coisas. Mas se você parar de participar da igreja, repito, não há nada que possa substituir ela na sua vida. O que eu quero dizer aqui é que a igreja de Jesus Cristo, que é conduzida pelo Espírito Santo, ela é saudável. Ela é saudável apesar de nós. Apesar do que a gente apronta, apesar do que acontece entre nós, mas uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo é uma igreja saudável. E eu gostaria de fazer uma timeline aqui, rapidamente, né, mostrar, porque a gente está falando da igreja de Jerusalém aqui. Mas eu acho muito interessante o jeito que ela surge. Porque ela surge do nada aqui, não sei se vocês já perceberam. Né? Tem gente reunida no capítulo 2 de Atos, começa lá com cerca de 120 irmãos que se encontraram para orar. Vocês lembram disso? Eles estão orando, o que acontece? O Espírito Santo desce sobre aquele lugar, línguas como que de fogo vêm sobre eles, eles a proclamar o evangelho em outros idiomas, de tal maneira que as pessoas que estavam ali, que eram de outros lugares, né, eram outros povos, outras nações, com outras línguas, eles estavam ali e eles começaram a entender o que aqueles irmãos estavam falando. E eles estavam estupefatos em relação a isso. Porque eles falavam, eles não são judeus, não são gente... Como é que eles estão falando com essa ousadia e falando na nossa língua materna? Como é que eles estão conseguindo fazer isso? E alguns zombavam, dizendo que eles estavam bêbados, embriagados, né? Porque sempre tem chacota, né? Com as coisas de Deus, com o povo de Deus, né? E aí não, esse pessoal aí está bêbado, né? E é estranho falar que eles estavam bêbados, porque era mais ou menos umas 9 horas da manhã, não está na hora ainda de estar bêbado, né? Não sei, vocês têm experiência com isso? Não sei se 9 horas da manhã é um horário bom para estar já bêbado, né? E aí Pedro vai tomar a dianteira, e Pedro vai falar, eu estou escutando vocês falando aí. Vocês estão dizendo que aquele pessoal ali está bêbado, mas eles não estão bêbados. O que aconteceu é que se cumpriu neles uma promessa. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre o seu povo. E aí Pedro vai fazer um sermão extenso, que vocês que ficam reclamando de pregação longa, na Bíblia parece que todas as pregações são longas, né? Esses dias eu estava pregando aqui sobre uma pregação de Paulo que fez um cara dormir até e cair da janela e morrer, né? Então tem pregações extensas na Bíblia. A pregação de Estevão foi maior ainda. Então Pedro ele vai pregar, ele vai falar sobre como nas Escrituras havia essa promessa do Espírito Santo, da chegada do Espírito Santo. E é muito interessante porque lá no versículo 37, né, diz lá, ouvindo eles estas coisas, compungiam-se-lhe o coração e perguntavam a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então essa palavra de Pedro, essa mensagem esse primeiro sermão que o apóstolo Pedro prega, ela gera esse impacto nas pessoas. As pessoas falam, o que faremos nós agora então? E aí a resposta de Pedro é, bom, então vocês se arrependam e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E esse versículo aqui fala a respeito de nós, porque Pedro fala que essa promessa era para aqueles irmãos, era para os filhos deles, mas era também para todos aqueles que um dia o Senhor iria chamar. Você foi chamado também? Você foi chamado? Sim? Se você foi chamado, então esse versículo e essa promessa da presença do Espírito Santo é para você também. E aí, com muitas outras palavras, ele dava testemunho e exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que aceitavam a palavra, os que aceitaram essa pregação de Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Já parou para pensar? Com 85 pessoas, já é meio difícil, imagine com 3.000. De 120 foi para 3.000. E, gente, esses dados aqui são interessantes porque a
a gente fala assim, bom, beleza, uma igreja grande, 3.000 pessoas, mas a minha pergunta é assim, como é que faz o que faz com tanta gente assim? E o que acontece agora? Naquele salãozinho que tinha 120 pessoas, agora tem 3.000. O que acontece? O que faz, né? E aí, a Lucas, ele vai, nos versos que a gente leu aqui, e Lucas, eu gosto muito de Lucas porque ele é muito didático, né? Então, volta e meia, quando você vai ler Atos, você vai ver que ele está narrando alguma coisa, e daqui a pouco ele faz um resuminho, para dizer assim, o que estava acontecendo, no que deu aquela situação. E ele vai fazer um resumo, então, para nós, nos versos aqui que a gente acabou de ler, de como era essa igreja que se estabeleceu. E eu gostaria aqui de trazer a ideia, então, de como seria viver essa igreja aqui hoje também. E é por isso que o título da mensagem é A Igreja Nossa de Cada Dia, porque o texto vai dizer que essa igreja aqui funcionava diariamente. E Lucas descreve 4 marcas dessa igreja. O que eu acho interessante é porque essa igreja aqui, quando a gente fala assim de igreja que está nascendo, geralmente o que você pensa assim? Quando fala de abrir uma igreja, como é que vem na sua mente essa ideia aí? Eu acho que você imagina assim, quando alguém fala abrir uma igreja, você pensa, alguém alugou um salão e colocou uma placa lá. E tem um cara lá, de terno e gravado, de preferência, que vai ser o pastor, tal, né, que vai pregar lá naquela igreja. Mas se percebeu que tem uma igreja aqui com mais de 3.000 membros, que não tem um salão alugado e que não tem uma placa? Vocês perceberam isso? Ela simplesmente, de maneira orgânica, ela surge aqui. E Lucas vai destacar aqui para nós, não essa parte mais institucional, não essa coisa, mas esse surgimento orgânico da igreja, e ele vai colocar aqui as marcas que balizavam e intermediavam essa relação. E ele vai levantar as 4 marcas para a gente, que é a doutrina, a comunhão, o partir do pão e as orações, que estão ali no versículo 42. Só que é interessante também que antes dessas 4 marcas que ele vai falar, ele coloca um verbo aqui, né? Porque essa igreja não só tinha doutrina, não só tinha comunhão, não só tinha o partir do pão e não só tinha a oração. Mas o verbo que está antes ali é perseveravam. Eles perseveravam. E por que essa palavra perseverar também é importante para nós? Porque, gente, vamos lá, eu não sei se vocês vão ser honestos aqui, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui. Quantos de vocês aqui já vieram para a igreja, já vieram para o culto aqui sem estar com vontade? Os corajosos já levantaram a mão, né? Quantos já vieram, então, por exemplo, o pessoal do louvor aqui, né? Quantos já vieram para o ensaio sem estar com vontade de ensaiar? Todo domingo, né? Todo domingo. Quantos professores, enfim, já vieram? Você que serve em algum ministério na igreja, quantas vezes você já veio para a igreja servir sem estar com vontade nenhuma de fazer isso? Agora eu vou me incluir aqui também. Quantos já vieram pregar sem estar com vontade? É por isso que a palavra perseverar é importante, gente. Porque a gente precisa perseverar antes do fazer as coisas que a gente faz. Sabe por quê? Porque se a gente viver baseado na nossa vontade, a gente sempre vai ser medíocre. A gente sempre vai ser medíocre porque a nossa vontade, ela é inconstante mesmo. E existem coisas na vida, eu gostaria que você guardasse isso com você. Existem coisas na nossa vida que só vão mudar de fato se a gente for perseverante. As grandes transformações na vida, elas não acontecem pelo que a gente sente ou pelo que a gente sabe, mas pelo que a gente faz com perseverança. E no que essa igreja saudável e cheia do Espírito Santo aqui, então, precisava perseverar? E o primeiro ponto aqui que eu destaco é na doutrina.
perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu sei que tem pessoa que se arrepia quando fala essa palavra doutrina, né? A doutrina dá até um calafrio, assim, porque as experiências, às vezes, elas são ruins, né? Geralmente as pessoas confundem, né? Quando fala de doutrina, a palavra doutrina, ela foi pejorativamente rotulada como usos e costumes. Então, geralmente, quando se fala doutrina, alguém está pensando em usos e costumes. Pode fazer isso, pode se vestir assim, pode fazer aquilo lá, pode tomar isso, pode tomar aquilo, posso ir em tal lugar. Geralmente, as pessoas acham que doutrina tem a ver com isso. É com o que é proibido e o que é liberado fazer com base no regimento interno da igreja. E regimento interno também dá uns arrepios às vezes, né? Mas deixa eu definir para você. Doutrina nada mais é do que os ensinos de Deus que foram legados aos apóstolos e por eles transmitido à igreja. Então, doutrina aqui é sinônimo de palavra de Deus. Doutrina aqui é sinônimo de escritura sagrada. Doutrina aqui é sinônimo de Bíblia, tá? Então, não é sobre usos e costumes, mas é sobre ensinos de Deus. A igreja verdadeira, e essa é uma marca que Lucas estabelece aqui, uma igreja verdadeira, ela ama a palavra de Deus. Ela persevera na doutrina porque ela a ama. Olha só que interessante que Paulo fala em Efésios, capítulo 2, os versos 19 e 20, ele diz: assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O apóstolo Paulo está confirmando exatamente isso, que a igreja verdadeira, ela está fundamentada, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, nos ensinos dos apóstolos. É interessante porque o texto fala que a igreja é edificada sobre o fundamento da própria igreja. Ela não está sendo edificada sobre o fundamento da instituição. Ela não é edificada sobre o fundamento baseado na revelação que alguém teve. Ela não é edificada sobre o sonho de algum líder, sobre a visão de algum líder, mas ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aqui fica fácil para a gente pensar sobre o que seria uma igreja tóxica, então. Já que uma igreja saudável, que é conduzida pelo Espírito Santo, ela ama a doutrina dos apóstolos, ela ama a palavra do Senhor, ela ama os ensinamentos do Senhor. Uma igreja que é tóxica e sem o Espírito Santo é uma igreja, então, que não persevera na doutrina dos apóstolos. E essa igreja, ela pode ter bons eventos, essa igreja pode ter manifestações de dons, essa igreja pode até crescer. Mas se ela não está fundamentada na doutrina, no ensino de Deus, se ela não valoriza e não prioriza a palavra, ela é uma igreja tóxica. Até porque não é só coisas boas que crescem, coisas ruins crescem também. Barriga, por exemplo. Se não for uma gestação, é ruim, né? Um câncer, né? Tem coisas que são ruins que crescem também. Então, o fato de a igreja crescer muito não quer dizer muita coisa. O que vai dizer para a gente se a igreja é saudável não é o tanto de gente que tem, mas é se essa igreja ama a palavra de Deus. É se essa igreja valoriza os ensinamentos de Jesus. É se essa igreja ama a Bíblia. Se ela prioriza a Bíblia. Se as pessoas que participam dessa igreja, elas estão balizando as suas vidas na palavra de Deus. É isso que é perseverar na doutrina. O crescimento saudável é resultado da perseverança na palavra de Deus. A segunda característica, né, ele diz lá, perseveravam também na comunhão. A comunhão, a palavra aqui do grego é koinonia, né, e nós já falamos em alguns momentos sobre isso,
Mas o que é a comunhão? Será que comunhão é fazer um churrasco e chamar todo mundo? Será que comunhão é isso? Será que comunhão é a gente fazer amizade com algumas pessoas da igreja? Será que é isso? Olhe, quando há comunhão, essas coisas podem acontecer também. Mas vamos lá, é só na igreja que tem churrasco, gente? É só na igreja que tem refeições? Eu conheço pessoas que participam, né, das festas lá na empresa, churrasco no futebol e tudo mais. E não quer dizer que vocês têm koinonia com aquelas pessoas, só porque vocês comeram um churrasco junto. Ah, mas fazer amizades com algumas pessoas, depende. Fazer amizade com algumas pessoas pode ser chamado também de panelinha. Já viram as famosas panelinhas? Eu sou amiguinho desses dois só. Dos outros eu não gosto. Então, assim, na igreja aqui, eu gosto só dessas pessoas aqui, eu vou ficar só com elas. Você pode dizer que você tem koinonia, mas isso é koinonia, será? É bom que a gente tenha amizades mais profundas com algumas pessoas? Sim. Mas o que é koinonia? O que é essa comunhão que a palavra de Deus está dizendo aqui que eles perseveravam? Koinonia, gente, a raiz dessa palavra significa fraternidade, ou seja, significa irmandade. É mais ou menos a ideia aqui de um contexto familiar. Porque a koinonia é uma fraternidade em comum. Quando você está dentro de uma família, por exemplo, você tem lá os seus irmãos, e vocês têm a mesma casa em comum, vocês têm a mesma mãe em comum, vocês têm o mesmo pai em comum, vocês têm o mesmo contexto, vocês vão para os mesmos lugares, vocês têm os mesmos hábitos, vocês comem das mesmas comidas, vocês compartilham a vida ali. A ideia de família é exatamente isso. Existem conflitos familiares? Irmãos brigam com outros irmãos ou não? Meu Deus do céu, a gente que não faz outra coisa, na verdade, né? Minhas irmãs estão lá atrás, eu fico lembrando das coisas que elas fizeram para mim. Me fizeram sofrer muito na vida. Mas irmãos fazem isso, né? Tem conflito, tem briga, tem um monte de coisa que acontece ali. Mas o que tem em comum? O fato de estarem na mesma família. Essa é a ideia aqui da koinonia, essa é a ideia da fraternidade. É um ajuntamento de pessoas, mas é um ajuntamento de pessoas com propósito, um propósito bem específico. O texto diz lá, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. E para a gente entender essa questão aqui da koinonia, porque a pergunta é essa, como é que eu posso ter tudo em comum com pessoas que são totalmente diferentes de mim? Já pararam para pensar nisso? Se koinonia é ter tudo em comum, eu não sei se eu tenho koinonia com alguém, na verdade, né? Porque se é ter tudo em comum, como é que explica isso daqui? Eu convivo com pessoas que são diferentes, que estão em contextos diferentes, que estão com problemas diferentes. A questão aqui é a seguinte, que quando nós estamos juntos, muitas coisas boas acontecem, não é verdade? Esse momento aqui, por exemplo, de culto, é muito bom, né? Cantarmos juntos, orarmos juntos, ouvirmos a palavra do Senhor. Então, quando há o ajuntamento, coisas boas acontecem. Só que, quando nós estamos juntos de verdade, aí a gente experimenta dissabores também. E é aqui que está o negócio. Porque a gente pode participar da igreja, a gente pode vir no culto e ver essa parte bonita da igreja. Cultos muito bons, pessoas capacitadas, né, fazendo o seu trabalho na igreja, pessoas servindo a gente, todo mundo com roupas bonitas, né, todo mundo bonito. Eu sempre falo que essa igreja aqui é muito bonita, né, todo mundo é bonito nessa igreja aqui, né. Nem nessas horas vocês não falam amém, né? Mas tá bom. Não elogio mais vocês, pronto. E assim, a gente vê essa parte da igreja que é muito boa. E é por isso que muitas pessoas até se acomodam nisso, né? Eu gosto tanto de ir na igreja porque lá tem o culto, tem enfim, a decoração, as pessoas são muito cordiais, tem um rapaz lá na porta que me dá um boletim, fala boa noite, eu sento lá, tem um louvor que canta as músicas que eu gosto e tal. Tudo bem, num ajuntamento isso acontece.
Agora, na koinonia é quando isso vai para além. Então, quando a gente chega lá nos dessabores que as relações nos proporcionam, aí a gente está falando de koinonia, a gente está falando de comunhão de verdade. Existem conflitos aqui dentro da igreja, sabia? Se você só vem domingo, senta e vai embora, você não sabe disso. Mas quando a gente vive koinonia, quando a gente vive comunhão, conflitos acontecem, bola fora acontece. Quem aqui já deu uma bola fora assim com um irmão aí já? Claro que vocês já fizeram isso. Estresse, alguém já se estressou por algum motivo, né, no ambiente aí da igreja? Já tiveram raiva? As irmãs da SAF, né, estavam até estudando um livro aí, né, sobre isso. Estavam tão raivosas, as irmãs, que até foram estudar um livro lá sobre Bom e Bravo, né, que lida com a raiva, né. Mas, e etc., uma série de sabores que acontecem quando a gente está vivendo essa comunhão. E por que isso acontece? Porque isso é ser família, gente. Isso é ser família. Tem um filme dos Vingadores, né? Que estou tentando lembrar qual que é aqui. Acho que é a Era de Ultron. Quem gosta aí dos Vingadores, né? E daí tem uma fala lá no final que meio que o Capitão América fala, né, vamos ficar todo mundo aqui, a gente faz a briga, né, vir para cá e tal. E aí o Homem de Ferro fala, não, mas nós vamos perder, né? A gente vai perder. O capitão fala, nós vamos lutar aqui todos juntos, né? E aí o Homem de Ferro fala, não, a gente vai perder. Aí o capitão fala para ele, nós vamos perder juntos, então. Porque essa é a ideia. Ou a gente ganha todo mundo junto, ou a gente perde todo mundo junto. Mas é todo mundo junto. Por quê? Porque nós temos tudo em comum. Agora, isso daqui é interessante para nós, porque, novamente, o desafio é esse, como ter tudo em comum, se nós estamos vivendo no meio de pessoas diferentes, né? A igreja juntou homens, mulheres, velhos, jovens, crianças, ricos, pobres, né? Todo mundo está aqui dentro dessa igreja. Mas assim, gostaria que você prestasse atenção. Nós conseguimos ter tudo em comum com pessoas que têm o mesmo tudo que nós. Esse é o ponto de reflexão aqui quando a gente fala de koinonia. O ajuntamento cristão produzido pelo Espírito Santo, a koinonia, ela tem a ver com ter tudo em comum, e a grande pergunta é, o que é o teu tudo, então? E aí, talvez alguns digam assim, o meu trabalho é tudo para mim. Talvez outros digam, a minha profissão é tudo para mim. Ou talvez a minha posição é tudo para mim. O status é tudo para mim. O meu namorado é tudo para mim. A minha namorada é tudo para mim. Os meus filhos são tudo para mim. A minha família é tudo para mim. E, gente, o ponto aqui é que se Cristo não for o nosso tudo, nós não vamos ter koinonia, a gente não vai ter comunhão. É isso que essa palavra aqui significa. Se Cristo for o nosso tudo, então nós teremos comunhão. E aí a gente vai experimentar os desdobramentos dessa comunhão que o texto aqui fala. Porque o texto vai dizer assim, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidades. Está lá no versículo 45. Muitas coisas são faladas a respeito deste texto aqui, né? Muitos vão falar, o comunismo, né? O comunismo começou aqui nesse versículo, porque todo mundo partilhava tudo que tinha, né? Só esquecem de dizer que o texto está falando aqui que era a propriedade deles, eles tinham propriedade, eles tinham bens. E o texto também está dizendo que voluntariamente, eles não foram forçados pelo governo a fazer isso, mas voluntariamente, e eles não saíam dando as coisas ao léu, assim, né? Tô aqui minhas coisas, tô para você. Não era assim, era à medida que alguém tinha uma necessidade. Mas, geralmente, essas discussões aqui, elas servem para tirar o foco do que é importante. Uma igreja que é enraizada na doutrina dos apóstolos, cujo tudo é Cristo, é uma comunidade que é generosa. A palavra principal aqui deste versículo é para dizer assim,
os cristãos dessa igreja aqui, eles tinham comunhão. E como é que se dava essa comunhão? Porque eles eram generosos. Havia generosidade. Agora, gente, pensa numa palavra que é difícil de a gente praticar. Eu não sei vocês, mas eu preciso orar muito assim para ser generoso. Quem tem esse dom natural, assim, que sai naturalmente, você é muito generoso do nada, assim. Ainda bem que ninguém viu, depois a gente vai conversar, então. Porque, gente do céu, ser generoso não é algo tão natural para nós. Ainda mais para a gente que vive numa cultura, numa sociedade que é individualista ao extremo, que é egoísta, que é avarenta. É por isso que a gente consegue, inclusive, passar, às vezes, anos sem dar nada para ninguém. Pensa aí a última vez que você deu alguma coisa para alguém. Uma cesta básica, uma roupa. É triste, né, gente? Deus bate na gente desse jeito, às vezes, né? Fala, meu Deus do céu, né? A gente tem dificuldade de abrir mão das coisas. Geralmente a gente dá quando já era, né? Não tem mais o que fazer mesmo. Aí ou você joga fora ou você dá para alguém, né? E às vezes ainda a gente joga fora. Mas a igreja aqui, essa marca aqui, ela aparece como uma prática natural, né? A generosidade. E a gente às vezes faz as coisas, e esse é um ponto interessante. Porque o Espírito Santo, gente, ele produz em nós a generosidade. Porque Deus é generoso em nos abençoar. E aí, nós fazemos hoje, na verdade, quando a gente contribui, quando a gente dá alguma coisa, geralmente é porque é uma obrigação. E diga-se de passagem, né, obrigação que a gente só cumpre porque Deus exige, ordena sob pena de juízo, inclusive, né? Fala assim, rapaz, se eu não fazer isso, eu vou para o inferno, né? Aí você faz, né? Mas geralmente há essa dificuldade aqui. Agora, olha que interessante, gente. Vamos pensar aqui na história, né? Quando a gente olha para a história, sabe quem cuidava dos pobres? Sabe quem cuidava das viúvas? Sabe quem cuidava dos órfãos? Sabe quem foram os primeiros a abrir hospitais, escolas, orfanatos, albergues, asilos, universidades? Sim, foi a igreja. Porque uma igreja verdadeira, que é cheia da palavra, é cheia do Espírito Santo, é generosa, e do pouco que ela compartilha com amor, Deus multiplica para que coisas grandiosas aconteçam. Sempre foi assim que aconteceu na história da igreja. Pessoas generosas não tem a ver com quantidades que você faz, mas com a constância, com a perseverança em fazer. E nós temos um Deus grande que pode pegar nossos pequenos atos de generosidade e transformar em ações, em obras grandiosas. É assim que a igreja tem se comportado ao longo dos séculos. Esse é um dever da igreja para com Deus e para com o mundo também. E talvez você diga, entendi, então, eu preciso ser generoso, eu preciso atender as necessidades dos irmãos, mas como é que eu vou saber quais são as necessidades deles? E, gente, essa pergunta, né, ela já é um sintoma, ela já é uma resposta para nós. Porque se você está sentado do lado de alguém que você não conhece, se você está sentado de um lado de alguém todo domingo aqui, que você vê, e você não sabe quais são as necessidades dessa pessoa, talvez seja um indício de que a gente não está vivendo a comunhão que esse texto aqui indica. Porque para a gente saber as necessidades, a gente precisa conhecer, a gente precisa se aproximar. O texto continua dizendo que eles perseveravam também no partir do pão. E todos os comentaristas aqui, eles vão concordar que esse partir do pão está relacionado ao sacramento da Santa Ceia, a Eucaristia. Eles partiam o pão juntos. Só que a gente precisa lembrar que a ceia, a Eucaristia, nesse tempo, que ela era praticada de um jeito diferente do nosso.
Porque quando a gente fala assim, culto de Santa Ceia, então você já sabe que vai ter aqui na frente, né, uma mesa, vai estar os copinhos aqui, vocês vêm aí, a gente dá o pãozinho, né, e o vinho para você e você participa da ceia. E não está errado isso. Mas no contexto aqui, a gente precisa lembrar que haviam as festas ágape, que eles chamavam. Então, quando eles se reuniam no templo para oração, mas partiam o pão de casa em casa, significa que essa era uma espécie de reunião bastante orgânica. Eram celebrações, onde havia refeições nas casas, e no meio dessas refeições, por causa da alegria que eles sentiam de estarem juntos, essa alegria, essa celebração, no meio da refeição alguém lembrava de Jesus e falava, é por causa de Jesus que a gente tem esse pão na mesa aqui, é por causa de Jesus que a gente está junto aqui, é porque Jesus morreu por nós. E aí remetia a ideia de Jesus na casa com os discípulos, partindo o pão também. Então estava tudo linkado, assim, a ideia de eles estarem uns na casa dos outros, juntos, né, nas casas. Eles faziam refeições juntos e no meio dessas refeições Jesus era lembrado. Essa é a ideia de partir o pão. O texto diz que diariamente eles partiam o pão de casa em casa, porque a ceia então eram essas refeições aqui, né, e eles lembravam de Jesus. E essa expressão diariamente, né, remete exatamente à ideia de uma igreja que está acontecendo todo dia, diariamente. E é importante também a gente lembrar aqui que Lucas, né, em Atos aqui, a gente tem a transição, né, dessa religião, dessa igreja que é centrada no templo, e agora ela vai para o caminho. Então, você vai ver aqui que tem no capítulo 3 de Atos ali, aquele aleijado, né, que ali na porta do templo Formosa, né, mas você vai perceber assim, que depois do capítulo 3 o templo já vai sumindo. A ideia de reuniões, de cultos no templo, ela vai acabando, o templo some do mapa. Aliás, historicamente falando, no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído totalmente e não foi reconstruído mais. E aí? Porque a igreja já estava orgânica, ela já era um processo de discipulado. Ela acontecia em qualquer lugar que tivessem pessoas que tinham a mesma fé. Onde tivessem pessoas que estavam perseverando na doutrina dos apóstolos e na coinonia, na comunhão, havia o partir do pão. Havia essa lembrança de Jesus. Então, essa é a ideia aqui, gente, do partir o pão. É interessante porque se todos os dias a gente se dedicar à leitura da palavra, se todos os dias a gente orar, se todos os dias a gente lembrar de Jesus, e se todos os dias a gente estiver em contato com os nossos irmãos, nós estaremos sendo igreja. Igreja não é um local para a gente ir, mas é uma comunidade, uma família para a gente pertencer. A gente precisa entender isso. E daí, talvez você pergunte, mas por que a gente vem domingo aqui então? A gente vem aqui domingo porque nós não podemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. O autor de Hebreus diz isso. Porque aqui juntos nós aprendemos a doutrina dos apóstolos, o fundamento. Aqui nós exercemos também a comunhão. Aqui também nós todos juntos partimos o pão. É o sagrado encontro dos santos para cultuar a Deus. O domingo é especial, porque nós estamos aqui. Não é por causa do templo, mas é por causa dos templos que se reúnem aqui. Só que hoje é domingo, nós estamos reunidos, mas amanhã a igreja continua. Isso é importante, o partir do pão, a igreja continuar durante a semana, né, durante os dias da semana. É importante a gente fazer isso, como a igreja aqui fazia, porque, vamos ser honestos, gente, o que adianta a gente vir aqui um dia, no mês, a gente ouve sobre Jesus,
A gente participa uma vez no mês aqui da ceia, e aí esquece de Jesus o resto da semana e esquece dos irmãos o resto da semana. Qual que é a lógica disso? Então, o que acontece aqui, ela é um ensaio para o que precisa acontecer diariamente nas nossas vidas. E para encerrar, perseveravam também nas orações. E aqui, eu queria responder a pergunta, como que nós podemos ser igreja todo dia se não tem culto aqui no prédio todo dia? Como a gente pode ser igreja todo dia se a gente não tem programações acontecendo aqui todo dia? Bom, a gente pode ser igreja todo dia, lembrando dos nossos irmãos que estão padecendo necessidades e orar por eles. A gente pode ser igreja todo dia abrindo o grupo de WhatsApp da igreja e colocar lá e ver a lista de todos os nomes que está lá e orar por aqueles nomes. Talvez você não lembra, né? Eu não lembro dos irmãos que estão na igreja. Então abre o WhatsApp, clica lá em cima, vai abrir a lista de todas as pessoas que estão no grupo. E aí você começa a orar por cada uma delas ali. As que você não conhece, olhe, você tem a semana inteira para conhecer. Clica lá, se você clicar no nome de uma pessoa lá que você não conhece, sabia que dá para mandar uma mensagem para ela? Dá para fazer isso, sabia? Aí você manda uma mensagem e fala, olha, estou orando por você, que tem algum motivo que eu possa orar por você? E aí a gente vai se conhecendo, a gente vai vivendo essa igreja que acontece todo dia. A gente pode ligar para um irmão e pedir oração. A gente pode ligar para alguém e compartilhar os desafios que a gente está vivendo. A gente pode marcar um encontro para tomar um café e orar juntos. Essa é a parte que eu mais gosto, da vida cristã. Esse negócio do todo dia eu gosto muito. E esses cafezinhos aqui, que às vezes as pessoas vêm e falam para você, elas vêm e compartilham as dificuldades, né? Eu fico pensando, não sou só eu, que benção que tem mais um lascado igual eu também. Vamos orar aqui uns pelos outros agora. Ora por mim, querido. Esses dias eu fui tomar café com um rapaz aqui, ele veio contar uns problemas. E o negócio é tão interessante que no final eu falei, eu vou fechar o olho aqui e você ora por mim então hoje. Ele nem sabe orar direito, mas ele estava melhor que eu, né, aquele dia. Então assim, a gente troca experiências, a gente ora uns com os outros, e isso é maravilhoso porque isso é ser igreja, gente. Essa é a igreja íntegra e relevante que nós podemos ser. A gente pode viver essas marcas aqui e viver com singeleza. Essa é uma palavra maravilhosa que tem aqui, é de propósito que Lucas coloca. Ele coloca que tudo isso acontecia de uma maneira singela. O que é singelo? É algo leve, é algo simples. E vamos ser honestos, o mundo está complexo demais, o mundo está complicado demais para que a igreja seja também. Aqui precisa ser esse lugar de singeleza, precisa ser um lugar de leveza, um lugar de simplicidade. A igreja que vive assim conta com a simpatia dos de fora, é isso que o texto fala. Porque as pessoas lá fora, elas estão angustiadas e elas precisam de lugares saudáveis. E quando a igreja começa a viver essas marcas aqui, de maneira orgânica, ela começa a viver essa igreja todo dia, ela começa a valorizar a palavra de Deus sempre é a resposta, é a baliza delas, elas estão sempre em comunhão uns com os outros, elas estão nas casas partindo pão, nas refeições, nas celebrações, lembrando de Jesus, elas estão orando, intercedendo umas pelas outras. Quando o mundo vê isso, eles falam, é disso que a gente precisa. O mundo via essa igreja e eles simpatizavam. E mais do que isso, o texto encerra dizendo que esse ambiente saudável é um ambiente propício para o crescimento saudável. Porque nesse lugar aqui, nessa igreja, com essas marcas, Deus acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que a gente possa ser essa igreja também. Que eu e você possamos estar compromissados em perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, né, de Jesus como o centro da nossa vida, e nas orações, na intercessão uns pelos outros, e daqui a pouco os resultados começam a acontecer. Daqui a pouco os frutos começam a aparecer também. Que Deus nos ajude, nos abençoe.
nos dê essa graça, né, de experimentarmos essa igreja todo dia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado.